Olá, tudo bem? Eu sou o professor Ricardo e nós hoje vamos trabalhar com a disciplina Comunicação Empresarial e Negociação. Neste módulo, nós vamos trabalhar alguns conceitos de negociação, onde nós vamos ver o que significa negociação, o que é efetivamente negociação. Vamos trabalhar aí os conceitos, aqueles talvez sejam os principais conceitos que vão definir o que é negociação. Então, como nossos objetivos de aprendizagem, nós vamos, no primeiro momento, conceituar a negociação, compreender a importância da negociação, apresentar os possíveis resultados de uma negociação e descobrir sobre os elementos essenciais em negociação. Ou seja, o que nós vamos ver efetivamente neste módulo é a definição do que é e do que vem a ser negociação. Como plano de aprendizagem, nós vamos trabalhar o que é a negociação, vamos responder essa pergunta a vocês, quais são os possíveis resultados em uma negociação e os elementos essenciais em negociação. Tá? Bom, o interessante é saber que nós, como seres humanos e que temos a capacidade de raciocínio, que é aquilo que nos diferencia dos outros animais, nós estamos sempre negociando. Talvez você ainda não tenha se dado conta, mas tudo aquilo que você deseja, tudo aquilo que você quer, tudo aquilo que você precisa, sempre, inevitavelmente, acaba entrando num processo de negociação. Então, as pessoas estão negociando todos os dias. Toda vez que você vai tentar alcançar alguma coisa que depende de uma terceira pessoa, ou seja, não é uma escolha própria sua, você não tem autonomia de escolher, então você acaba tendo que interagir com uma outra pessoa, onde você irá negociar com essa pessoa. Então, negociar é justamente isso. É o processo para se alcançar aquilo que se deseja. E veja você, se é um processo, significa então que existe uma metodologia. A maioria das pessoas trabalha a negociação ou faz negociação de uma maneira que eu diria até inconscientemente. Ou seja, você quando está interagindo com outras pessoas e quer alguma coisa ou deseja conquistar alguma coisa e precisa ou do apoio de alguém ou de que uma outra pessoa diga sim, não, enfim, você precisa da opinião de uma outra pessoa, você está negociando com essa pessoa. Então, negociar, por exemplo, quando você está aí com um grupo de amigos e vocês estão decidindo o que fazer, nós vamos sair, nós vamos jantar, o que nós vamos jantar, nós vamos no cinema depois, enfim, você já entrou num processo de negociação. Por quê? Porque é algo que será definido pela escolha da maioria. Então, como existem mais de uma pessoa nesse processo de escolha, vocês então estão fazendo uma negociação onde a opinião daquele que tiver uma capacidade de persuasão maior, ela vai acabar se prevalecendo. Onde as pessoas nesse processo de negociação tendem a colocar o seu desejo e convencer as demais de que aquele desejo é o melhor para o grupo. Então, estamos sempre fazendo uma negociação. A diferença é que a maioria das pessoas não sabe que está negociando efetivamente e não sabe que existem processos e maneiras de se fazer isso de uma forma onde você possa, talvez, manter a sua decisão ou a sua opinião sempre prevalecendo. Claro que a gente vai ver que os resultados da negociação, a gente tem que tomar um cuidado, porque senão você acaba estragando todo o processo, no sentido de onde apenas uma pessoa sai ganhando, não é uma negociação que a gente chamaria assim de uma negociação perfeita. Não é? O que nós vamos ver lá na frente é que uma boa negociação, o que a gente chamaria de negociação perfeita, seria aquela negociação do ganha-ganha. Imagino que muitos dos que nos estão assistindo hoje saibam dessa questão da negociação ganha-ganha. Ou seja, é muito mais interessante quando alguém
tem uma condição favorável juntamente com outras pessoas. Mas a gente vai ver isso lá na frente. O que nós estamos vendo agora é justamente a definição de negociação. E aí o Vanderlei traz uma definição muito interessante de negociação, onde ele coloca que a negociação é justamente o que estamos dizendo até agora, um processo para se alcançar objetivos por meio de um acordo nas situações em que existam interesses comuns. Ou seja, quando todo mundo tem um interesse em comum, aí você entra num processo de negociação e aí vem aquele exemplo que eu falei há pouco do sair para jantar. O Vanderlei até utiliza o mesmo exemplo, né, do sair para jantar, do sair com os amigos. Eu diria apenas que talvez se você está com a sua esposa, aí não existe um processo de negociação, né? É um processo de sim senhora e vamos atrás aonde ela quer ir, não é? Mas enfim, que as meninas e as senhoras não fiquem bravas comigo, mas a verdade é essa, quem manda em casa é sempre as mulheres, né? Então não tem muito o que negociar com elas. Mas enfim, gente, tirando, né, essa questão ímpar desse processo de negociação, quando várias pessoas estão interessadas em um objetivo comum, tá? Inclusive homens e mulheres, né? Brincadeiras à parte, aí você tem que entrar nesse processo de negociação. Bom, então, para o Vanderlei, negociação é um processo. Se é um processo, tem etapas, então é uma sequência de etapas que vão desenrolar desde o início até o final da negociação. Ou seja, negociar significa algo que tem começo, meio e fim. Toda negociação busca alcançar algum objetivo e uma negociação pode ser entendida dentro de uma adaptação do conceito de campo de Kurt Lewin. Continuando, negociação também é um relacionamento e não um ato isolado, ou seja, você vai estar sempre fazendo negociação com alguém. Mais de uma pessoa estará interagindo nesse processo de negociação. O que diferencia a negociação de outras formas para se alcançar objetivos é que na negociação é feito por um acordo, ou seja, é interessante que se chegue a um denominador comum. Quando a gente fala de um acordo, significa que as pessoas vão estar acordadas em aceitar aquilo que foi proposto. Ninguém vai sair perdendo. As pessoas vão aceitar a ideia que prevalece, não é? É diferente, por exemplo, de você abrir mão de algo apenas para satisfazer alguém. Quando você está num processo de negociação, o grande diferencial para você ter uma boa negociação é justamente você conseguir convencer as pessoas de que aquela proposta é a melhor e vice-versa. Então, ninguém sai perdendo quando as pessoas aceitam aquilo de maneira efetivamente, eu diria, completa, no sentido de que eu não abri mão de nada porque eu compreendi que aquela proposta que me foi apresentada realmente neste momento é a melhor. Por isso, eu prefiro deixar de lutar pela minha proposta, por exemplo, para aceitar a proposta do meu colega, porque eu entendi que a dele neste momento é melhor. Tá? Bom, e num processo de negociação, nós sempre vamos ter divergências, sempre vamos ter conflitos, sempre vamos ter pessoas pensando de maneira diferente, ou seja, sempre vamos ter antagonismos. E aí é preciso entender que isso faz parte do processo de negociação. O que você vai ter que conseguir aprender será como trabalhar com essas divergências, como trabalhar com esses conflitos, como trabalhar com esses pensamentos contrários do seu. E aí é que vem, né, a questão da negociação em plenitude, onde uma vez que você sabe que vai haver divergências, vão haver conflitos, existem pessoas com pensamentos diferentes, cabe a desenvolver uma capacidade de persuasão maior, não é? A capacidade de persuadir alguém não é simplesmente forçar alguém a aceitar alguma coisa, mas sim
convencer as pessoas com argumentos válidos de que realmente o que se está apresentando neste momento é o ideal, é o melhor naquela condição. Tá? Então isso é muito importante ter em mente, porque as pessoas muitas vezes dizem: ah, o vendedor, ele praticamente me obrigou a comprar aquilo lá. Ah, eu fui manipulado, por isso que eu acabei aceitando tal proposta. Não, gente, ninguém é obrigado a nada, ninguém é manipulado a nada. As pessoas fazem aquilo que elas acreditam que naquele momento é o melhor para elas. Então, se você comprou alguma coisa e depois se arrependeu, foi porque você não analisou exatamente como deveria ser a sua decisão. Quer dizer, você não analisou os prós, não analisou os contras, não fez uma análise de futuro e aí comprou por um impulso, ou seja, você saiu para fazer alguma compra, já estava com aquela vontade de comprar, cruzou com um vendedor que tem uma capacidade de persuasão boa, ou seja, ele não obrigou você a comprar, ele simplesmente te deu um empurrão, porque a vontade já estava lá, você já estava com a vontade. Então, ele simplesmente falou: ó, você está com vontade de comer, eu estou com a comida aqui, come a minha, não é? Então, você tem que tomar cuidado. O problema é que as pessoas compram por impulsividade, não é? Então, você está com vontade de gastar seu dinheiro, encontra alguém que vai fazer um monte de ofertas tentadoras, vai te oferecer um monte de benefícios, vai te dizer tudo aquilo que você gostaria de ouvir, tá, você vai lá e compra. Isso aí são alguns processos que a gente vai ver lá na frente, mas que normalmente são algumas técnicas de vendas onde as pessoas, o vendedor não dá muito tempo para a pessoa pensar. Ele vai falando um monte de coisas boas, vai te enchendo de ilusões, e aí como você já quer gastar dinheiro, você aproveita e, nossa, esse cara me convenceu, e aí compra. Aí quando você chega em casa, que a adrenalina baixa, você vai pensar no que você fez e fala: puxa vida, fiz a maior besteira da minha vida. Mas ainda bem que tem o PROCON, né, o Código do Direito do Consumidor, que às vezes vai te ajudar a devolver aquilo que você comprou, aquele contrato que você assinou por engano, enfim. Mas tem que tomar cuidado. Gente, nunca faça, ou melhor, nunca feche um contrato ou faça uma compra na impulsividade. Se o vendedor chega para você e fala: você tem que comprar isso agora porque amanhã o preço já é outro, cuidado. Você está entrando numa técnica de venda por impulsividade. Você vai ter que estar atento para não cair nessas armadilhas, tá? E se bem que a culpa não é do vendedor, o vendedor só está utilizando a sua vontade de gastar seu dinheiro. Então cuidado, porque se você se arrepender, você vai usar um monte de argumentos dizendo que ele foi desonesto, usou um monte de situações que te deixaram assim iludidos, enfim. Mas nem sempre a culpa é do comprador, tá? Então, num processo de negociação, a gente tem que tomar certos cuidados. Bom, como eu disse, negociação é um processo, então negociação tem começo, meio e fim. Tem etapas. Burbridge, ele compara o processo de negociar como um simples treinamento de um soldado no manuseio de um rifle. No livro do Burbridge, ele faz uma consideração interessante, onde um soldado, quando está em treinamento, ele tem que pegar um rifle, desmontar esse rifle e montar esse rifle no menor tempo possível. E normalmente esse processo tem 5 etapas, né? Desmontar, fazer a limpeza e remontar. Onde aí as etapas efetivamente da montagem do rifle eu não sei, não entendo de armas, mas ele vai desmontando passo a passo a arma, onde após 5 passos a arma está completamente desmontada e ele faz isso novamente. Ou seja, é um processo no qual, num primeiro momento que você tiver um rifle na tua mão para desmontar isso aí, você vai ter dificuldades. Você nunca pegou uma arma na mão, você não sabe como conduzir esse processo. Entretanto, alguém vai te ensinar a desmontar esse rifle. Você vai aprender a desmontar e, por ser um processo, ele não vai mudar. Ou seja, você vai sempre desmontar essa arma do mesmo modo e vai sempre remontar essa arma do mesmo jeito. Então, é um processo, aí tem começo, meio e fim, e não vai mudar. Negociação é o mesmo jeito. Você tem
começo, meio e fim. Você aprendendo o processo de negociação, você aprendendo como é que se negocia, tudo vai ser uma questão de prática. Aí você vai falar assim para mim, não, professor, mas tem aquele cidadão que ele vende geladeira para esquimó. O cara é bom, ele sabe vender. Ele vende coisa estragada e você compra feliz ainda. Gente, se ele tem essa capacidade, é porque ele desenvolveu isso durante a vida dele. Eu sempre digo que o dom não é um presente que a gente recebe. O dom é uma característica que as pessoas têm um pouco mais desenvolvidas. Então tem pessoas que têm o dom para a comunicação. Ela já nasceu com essa capacidade de comunicar. Simplesmente aprimorou isso durante a vida. Agora, uma pessoa que não tem essa capacidade, que é aquela pessoa tímida, ela também pode aprender isso. Ora, ela vai desenvolver, ela vai fazer cursos, vai fazer treinamentos, vai fazer, enfim, aquilo que for necessário para tornar ela uma pessoa hábil em negociação, uma pessoa hábil em comunicação. Para isso que existem as escolas, é para isso que existem as faculdades, para pegar aquelas pessoas que têm alguma dificuldade com alguma habilidade ou com algum conhecimento e prepará-las para desenvolver esse conhecimento. O que nós estamos fazendo aqui, trabalhando com vocês, processo de negociação e comunicação. Ora, como é que você vai negociar algo com alguém se você não saber se comunicar com as pessoas? Aí você vai falar assim, professor, mas eu sou tímido demais, eu não consigo falar, eu sou aquele aluno que quando está em sala de aula, eu sou conhecido como aluno lagartixa. Mas como? Por quê? Porque quando o professor pede para falar alguma coisa, eu encosto na parede e fico, meu Deus, espero que aquele professor não me chame para nada. Gente, relaxa, você pode desenvolver essas habilidades de negociação, você pode desenvolver habilidades de falar em público. Comportamento é uma coisa muito interessante porque as pessoas podem fazer aquilo que elas quiserem fazer. Talvez seja um pouco mais difícil você desenvolver certos comportamentos, mas não é impossível, basta querer. Então, negociação, gente, basta você querer negociar que você aprende. Eu não sou vendedor? Então aprenda a ser vendedor. Eu não sei negociar, sempre saio perdendo? Então aprenda a sair ganhando. Tudo é uma questão do que você quer fazer. Então, por negociação ser um processo, significa que é possível ensinar. Não é algo que foi dado um dom divino, não é que a pessoa tem aquele dom. Não existe isso. O que existe é vontade de aprender e a quantidade de tempo disponível que você está disposto a doar da sua vida para aquele tempo. Uma vez, Arthur Moreira Lima, um famoso pianista brasileiro, considerado um dos melhores do Brasil e considerado também um dos melhores do mundo, terminou um concerto e aí uma senhora chegou para ele e falou assim, puxa Arthur, eu daria a minha vida para tocar como o senhor. E o Arthur respondeu, pois é minha senhora, eu dei a minha vida. Ou seja, o cara ensaia 12, 13 horas por dia. Ele abriu mão da vida dele para ensaiar. E não é à toa que ele conseguiu se tornar um dos maiores pianistas aí do Brasil e do mundo. Então, tudo é uma questão do quanto você está disposto a se dedicar para aprender. Quer ser um grande negociador? Vá aprender a ser negociador. Comece por aqui, agora, estudando o que a gente está ensinando para você depois aprimorar. Bom, negociação é alcançar objetivos. Para ter sucesso em negociação, é necessário que você saiba claramente o que é que você deseja. E principalmente, que você saiba o que é que está disposto a dar em troca. Ou seja, você tem que saber o que é que você quer e o que é que você pode abrir mão para conseguir aquilo que você quer. Não é? E aí, eu trago uma parábola para vocês, que haviam dois estudantes, dois seminaristas, que gostariam de fumar enquanto faziam as suas orações. Claro, talvez seja até uma parábola politicamente incorreta hoje em dia, mas enfim, ela cabe muito bem para a gente conseguir
dar um exemplo de como que é você ter aquilo que você deseja e abrir mão de algo. Então os dois seminaristas, eles queriam fumar enquanto faziam as orações. O primeiro seminarista chegou lá para o chefe do seminário, o padre supremo, não sei como chama, enfim, que me desculpem aí os clérigos, mas enfim, chegou lá para o padre e falou: padre, eu quero fazer minhas orações enquanto eu fumo, eu posso? O padre falou: não. Acabou, encerrou qualquer tipo de argumento, porque ele fez uma pergunta e recebeu uma resposta. O amigo dele, sabendo daquilo e sabendo da condição de não ser possível fumar durante as orações, foi até o padre, o chefe lá do seminário, e usou um argumento diferente. Ele chegou para o padre e falou assim: padre, olha, eu vejo que o senhor é uma pessoa muito competente, o senhor realmente administra esse seminário da melhor maneira possível, e isso me motiva a querer estar sempre praticando minhas orações a cada dia, porque um dia eu quero chegar e ser como o senhor, não sei se aqui ou em outro lugar, enfim, a questão é que a vontade de orar é tanta que eu me dedico muito tempo nas orações. E durante as orações eu tenho uma vontade de fumar incontrolável. Será que seria pecado se eu fumasse enquanto eu fizesse minhas orações? O padre, ouvindo aquilo, ficou tão lisonjeado com o cidadão, né, com o seminarista, ficou tão admirado com a fé do seminarista, falou: meu filho, não há problema nenhum você fumar enquanto faz as orações, o importante é a sua fé. E aí ele conseguiu. Olha que interessante. Foi a mesma solicitação, mas utilizada de maneira diferente. Então, gente, o que você está disposto a fazer para conseguir? Ele usou de má fé? Não, ele simplesmente lisonjeou o seu superior, falou da sua fé e da sua vontade de orar e do problema que aquelas pessoas que são viciadas em cigarro têm, que enfim, eu tenho que fumar, porque senão eu começo a tremer. E aí, se eu posso fumar enquanto eu faço a oração, qual o problema? Não é? Isso é só um exemplo para vocês perceberem como é possível alcançar o mesmo objetivo com caminhos diferentes. Enquanto uma pessoa tinha o mesmo objetivo, mas foi curto e grosso a tentar encontrar a sua posição, né? A tentar colocar o seu argumento, ou seja, eu quero fumar, posso? Não. E o outro falou assim: nossa, eu sinto vontade, será que haveria algum problema se eu fizesse isso? Então, a maneira como você quer chegar ao seu objetivo é extremamente importante. Você definir o caminho é extremamente importante. Traçar uma estratégia é extremamente importante, tá? E aí a gente complementa essa parábola com a negociação como campo de forças, que é uma teoria do psicólogo Kurt Lewin, que diz o seguinte: o campo de forças é o comportamento das pessoas como resultado de um equilíbrio entre forças de impulsão para mudanças e forças de restrição a novas propostas, não é? Então aqui vocês têm uma imagem, uma figura, né, representando o diagrama do campo de forças de Lewin, onde as forças de resistências, elas estão num tamanho maior ou proporcional às forças de impulso. Ou seja, se eu chego com uma solicitação curta e grossa, quando a pessoa já tem determinado valor pré-estabelecido, a tendência é ela negar. Ou seja, você está indo contra o meu valor, é claro que eu não vou deixar você fazer isso. Posso fumar durante a oração? Não. A força de repulsão, ela é tão maior quanto a força de impulsão, porque eu estou querendo impor o meu desejo e estou recebendo em troca o desejo do outro. Quando eu faço isso de uma maneira diferente, ou seja,
será que se eu fumasse durante a minha oração, eu teria algum problema? Aí a força diminui. Por quê? Porque eu não estou impondo, eu estou pedindo, eu estou questionando, eu estou colocando uma situação que faz com que a pessoa também reflita, analise e perceba que não há problema nenhum, que a questão, nesse caso do fumar, ela é muito menor do que se ela proporcionar a se manter a fé do cidadão. Então, o que Kurt Lewin coloca é que nós precisamos estar atento como é que essas forças irão ser recebidas. Se você tenta conseguir algo de uma maneira muito abrupta, não é? Impor o seu desejo, impor a sua vontade, a probabilidade será muito grande de você não conseguir fazer isso. As pessoas tendem a rejeitar aquilo que é imposto. Não é? Por quê? Até por uma questão de segurança. Eu já tenho uma vida definida, já tenho valores definidos, não quero me arriscar com nenhuma mudança, então a tendência é resistir a tudo. No processo de mudança, pessoal, a resistência é sempre o maior problema. Quando você vai iniciar um processo novo, implantar alguma mudança cultural, alguma mudança de sistema, enfim, alguma mudança de processo, as pessoas tendem a resistir e muitas vezes a sabotar. Dentro das empresas isso é muito comum. Quem aqui tem mais de 40 anos deve ter vivenciado o período que o computador era no sistema operacional DOS, lembram? Que era tudo no teclado, aquele monitor de tela verde. Lembra disso? Faz tempo, né, gente? Pelo amor de Deus. Mas eu me lembro que eu trabalhava nessa área há muitos anos atrás, não é? Não sei se a câmera talvez não mostre meus cabelos brancos, mas já mostra minhas falhas na cabeça, o que mostra a idade avançada, né? Mas enfim, e eu participei de um processo de implantação do sistema operacional Windows. Imagina você que as pessoas não queriam usar o Windows porque estavam acostumadas a usar o DOS. Não é? Você consegue conceber isso? Você que nasceu numa cultura de Windows? É impossível, mas é. As empresas sofreram e sofreram muito para implantar sistemas Windows. Ou seja, as pessoas não queriam usar o mouse. E era um processo de mudança. Qual que é o problema? Usar o mouse? Não, o problema é que eu estou acostumado a fazer de um jeito e não quero que ninguém tire minha zona de conforto. Porque eu não quero aprender algo novo que eu possa errar e ser ridicularizado. Mais ou menos isso que acontece nas empresas. A resistência ao novo é o problema da ridicularização, o problema de errar, o problema de fracassar, enfim, as pessoas têm medo. A verdade é que as pessoas têm medo. Num processo de negociação é a mesma coisa. Quando você vai implementar uma situação nova, vai colocar, vai tentar vender uma ideia, se as pessoas ficarem com medo, elas não vão comprar a sua ideia. Tá? Então é por isso que é importante entender esse gráfico das forças de resistência e das forças de impulso. Bom, negociação é relacionamento e não é um ato isolado. É o que eu estou falando desde o início da nossa aula de hoje, porque as negociações sempre vão ocorrer, na maioria das vezes, com pelo menos duas partes interessadas. Sempre vai ter uma pessoa negociando com uma segunda pessoa. Ou eu vou ter grupos negociando com outros grupos. Enfim, sempre vamos ter partes. Então você só consegue ter um processo de negociação quando pessoas interagem entre elas. Tá? Bom, e as pessoas negociam para alcançar seus objetivos. Não é? Então, no processo final de negociação, inevitavelmente você vai chegar a um resultado, que pode ser favorável ou desfavorável às partes interessadas. Então, é aquilo que eu falei também já no início da aula, o que você tem que cuidar é de que o resultado dessa negociação, de preferência, agrade todo mundo. Tá? Bom,
o Stark, um outro autor que eu considero talvez o mais didático dos materiais de negociação que se tem no mercado ou na literatura, coloca que a negociação traz como resultados possíveis perde-perde, perde-ganha ou ganha-perde, e o ganha-ganha ou simplesmente nada acontece. Como eu disse há pouco, é importante que as pessoas trabalhem de uma maneira que o resultado final da negociação seja a negociação ganha-ganha. Porque numa negociação ganha-ganha, todos saem satisfeitos. Numa negociação perde-ganha, alguém ganhou em detrimento do outro. E aí, negociação perde-perde, ninguém vai ganhar nada e quando nada acontece é a mesma coisa. Não é? Então, esses são os possíveis resultados em um processo de negociação. Bom, uma negociação ganha-perde ou perde-ganha, é importante você entender o seguinte, que nesse processo uma das partes vai sair insatisfeita. E aí é importante entender que nessa condição ganha-perde significa que inevitavelmente alguém gerou danos para conseguir ganhar a negociação, não é? Então, num processo onde ganha-perde, significa que quem perdeu saiu insatisfeito. Se saiu insatisfeito, normalmente sai com raiva de você. É aquela ideia, né, aquele exemplo que eu dei quando você é levado a fazer uma compra por impulso. Eu ia dizer induzido, mas eu acho que você foi induzido. Você foi induzido a levar algo, né, a fazer algo que você não tinha muita certeza. E aí, quando você cair por si, você vai perceber que, opa, eu não queria ter comprado isso, eu comprei porque a pessoa me induziu, me levou a comprar, me falou tantas coisas bonitas sobre isso que eu decidi comprar. Então, gente, qual vai ser a sua atitude quando descobrir que você não precisava daquele produto e comprou por impulsão? Você vai ficar com raiva da pessoa que te vendeu. Você não vai ficar pensando questões psicológicas de, nossa, porque eu tinha vontade de comprar e aí o cara apareceu e, né, acabou me induzindo a vender, a culpa é minha de ter aceitado. Você não vai pensar isso. Você vai simplesmente falar, que cara sem vergonha, né? Me induziu a comprar aquilo lá, eu não precisava daquilo lá, e ele foi lá e falou um monte de mentira pra mim e eu comprei. Aquele cara não presta. Não é verdade? É assim que você vai ficar. Vai ficar com raiva dele. E isso é ruim para o vendedor, porque os vendedores ou as pessoas que tratam negociações dessa maneira, com o resultado ganha-perde, ela simplesmente vai estar perdendo mais do que ganhando, porque ela ganha hoje esse processo de negociação, mas num futuro próximo ela fechou as portas. Então é preciso tomar cuidado. Aí o Vanderlei coloca que numa postura ganha-perde, normalmente o que se tem é a necessidade de se levar vantagem em tudo, só os interesses próprios é que contam, são aquelas pessoas que não estão preocupadas com os demais, ou seja, eu quero ganhar do meu jeito, enfim, ou é do meu jeito ou não é, enfim, ou eu ganho ou ninguém leva nada, né? São esses tipos de pessoas. Aquela coisa, o mundo é dos espertos, isso aí a gente ouve muito. Não é? Eu vejo muitos alunos meus quando burlam seus trabalhos, para usar uma palavra mais bonita, né? Falam assim, professor, o mundo é dos espertos. O mundo é dos espertos, por isso está cheio de ponte caindo, prédio caindo, porque o mundo é dos espertos. Bom, a negociação é um campo de batalha na qual os mais aptos vencem, ou seja, o mercado é um mercado onde só o mais apto vence, só o melhor vence, só o mais... sei lá, né? Aquelas coisas que a gente escuta todo dia aí, onde não se prevalece o diálogo, se prevalece a força, se prevalece a imposição. Cuidado com isso. Quem tem pena do coitado, fica no lugar dele, não é? Também repensar essa questão. Eu vou ganhar a qualquer custo, o azar de quem perdeu, não é? Enfim, é preciso cuidar com essa questão da postura ganha-perde. Ganhar ao custo da derrota de alguém, de uma maneira onde a pessoa saia
insatisfeita, saia chateada, é ruim. A gente não está falando de esporte, tá? Eu estou falando de processo de negociação. Porque você pode falar assim, mas num jogo sempre vai ter um que vai ganhar e outro que vai perder. Isso aí é esporte, não tem nada a ver com o processo de negociação. No processo de negociação, na vida, nós temos que lutar sempre para que todas as pessoas saiam satisfeitas. E aí tem mais algumas informações sobre a postura ganha-perde, não é? Que eu particularmente não concordo com nenhuma delas. Não concordo no sentido de utilizar estas posturas para justificar o resultado ganha-perde, né? Na verdade, o que está mostrando aí nos slides e o que tem lá no material de leitura de vocês é justamente isso. Fiquem atentos a essas posturas. Muitas delas são frases que nós ouvimos quase todos os dias aí, até por palestrantes de autoajuda, mas você tem que tomar cuidado com isso, tá? Essa questão do vale tudo, o importante é não ser pego, cuidado com essas questões, tá? Aí a postura ganha-ganha é aquela que eu venho dizendo que seria a mais apropriada. Numa postura ganha-ganha, o importante é que todas as partes estejam satisfeitas com o acordo que se chegaram ou estejam satisfeitas com o resultado da negociação. Ou seja, o importante é que as pessoas tenham consciência do que elas adquiriram ou do resultado que se chegou, enfim. São aquelas pessoas que vão comprar alguma coisa e acabam ficando satisfeitas com aquilo que compraram. Vanderlei coloca que numa postura ganha-ganha, o que você tem que estar atento é que os seus interesses sejam atendidos, mas os interesses dos participantes também. Um bom negócio deve atender os interesses de todos os negociadores envolvidos. O problema do outro não é só o seu problema, ele deve ser identificado e solucionado no processo, ou seja, o problema do outro não é só problema do outro. Você, quando está num processo de negociação, não é só querer resolver o seu problema, mas tente pensar de maneira que você consiga resolver o problema do outro. Hoje em dia fala-se muito em questões de contratação de funcionários, que as empresas não querem mais pessoas apenas para serem funcionários. Você tem que pensar em resolver o problema dos outros. As empresas não querem mais funcionários só para serem trabalhadores, né, do dia a dia. As empresas querem pessoas que vão lá solucionar problemas. Então, num processo de negociação, muitas vezes existem pessoas com problemas que estão naquele embate de negociação justamente para resolver o seu problema. Então, peguem dois exemplos. Uma pessoa está querendo vender e uma pessoa está querendo comprar. A pessoa que está querendo vender, ela tem um problema, ela tem que vender. A pessoa que está querendo comprar, ela tem um outro problema, ela precisa comprar. Então, veja, se você encarar essa situação de uma maneira diferente, onde o meu problema é vender, mas eu sei que o problema dele é comprar, e aí se você entender o problema dele, vai ficar mais fácil para você vender, você vai perceber que fica muito mais fácil conseguir alcançar o processo de negociação com uma postura ganha-ganha. Então, isso é extremamente importante, tá? Continuando nas questões que o Vanderlei coloca da postura ganha-ganha, embora o curto prazo seja relevante, você não pode deixar de levar em consideração as perspectivas de médio e longo prazo, ou seja, não tenha pressa para decidir uma negociação. Vá com calma, o importante é que todos os itens sejam bem colocados, todos os itens sejam bem estudados, para que as pessoas alcancem o melhor resultado possível para todos. Toda negociação, além do objeto de negociação, deve se dedicar igual atenção ao relacionamento entre as partes.
E para que haja um bom acordo é necessário que os dois lados estejam verdadeiramente comprometidos com a sua implementação. Então essa é a postura ganha-ganha, ou seja, ambos os lados saem satisfeitos. Bom, nós temos também a postura perde-perde, é aquela onde ninguém vai alcançar resultado nenhum. Então, eventualmente é possível que aconteça isso, onde a postura perde-perde, ela ocorre no momento em que uma das partes não está muito preocupada em perder e também não está muito preocupada em que o outro vai perder também. É o que o Vanderlei chama de postura kamikaze. Não é? Todo mundo sabe quem foram os kamikazes, foram os aviadores japoneses da Segunda Guerra Mundial, que numa tentativa desesperada de vencer a guerra, jogavam seus aviões contra os navios da frota americana ou dos aliados. Não é? Então ele entrava no avião, fazia todo um ritual de despedida e se lançava contra o avião, contra o navio, como se fosse um míssil humano. Dizem alguns historiadores que é a premissa do homem-bomba, o homem-bomba moderno. São os kamikazes japoneses, não é? Que é mais ou menos a mesma coisa. Imagino que o desespero de uma pessoa, né, para conseguir algo é tão grande que ele veste uma roupa com bomba e se explode todo em função de alcançar alguns objetivos. Enfim, nessa postura perde-perde, então, ninguém vai ganhar nada, mas além de ninguém ganhar nada, ambas as partes vão ficar insatisfeitas com o resultado. E isso é muito ruim, porque aí nem eu vou querer comprar mais dessa pessoa e nem o outro vai querer vender mais para aquela pessoa. Bom, nenhum resultado é quando não existe as pessoas ficarem insatisfeitas. E aí, para exemplificar isso, tem a história do sujeito que tinha um terreno em determinado local e ficou sabendo de um boato que iriam construir algo em determinado lugar e que o terreno dele ia perder muito valor. Então essa pessoa ficou desesperada, colocou esse terreno à venda e contratou um corretor para vender, explicou para ele por que ele queria vender, e aí esse corretor chegou e falou para ele o seguinte: olha, o senhor pode ficar tranquilo, porque não vão construir nada lá, então não precisa vender o seu terreno. Isso aí é um boato que falaram, mas que não tem fundamento. Veja, ocorreu um processo de negociação onde eu contratei alguém para realizar um serviço para mim, essa pessoa percebeu que eu estava agindo de maneira errada e ele me alertou, então não ocorreu o processo de negociação. Se fosse uma pessoa de má fé, por exemplo, poderia vender o terreno e não falar nada para outra pessoa, enfim, não é? Então esse seria o resultado do processo de nenhum resultado. Bom, durante o processo de negociação é preciso entender o seguinte, que 3 itens são extremamente importantes: o tempo, o poder e a informação. Quando você vai fazer uma negociação, esses 3 itens são extremamente importantes. O tempo, tem que estar atento ao tempo que você vai despender no processo de negociação, porque o tempo é o apoio do negociador. Então você não precisa estar muito preocupado com o tempo que vai demorar a negociação. O importante é que as pessoas saiam satisfeitas. Se existem prazos e os prazos são apertados, então você precisa rever todas as estratégias. Mas o ideal é que num processo de negociação você não fique preso ao tempo. Bom, e aqui complementa tudo que eu já falei, questão de ser paciente, de se houver vantagens na conclusão, vem dessa ideia rápida. Enfim, a questão mais importante, gente, não fique preso ao tempo. Tá? O importante é você alcançar o resultado da negociação. Bom, a informação. É sempre importante você ter o máximo de informações disponíveis sobre o seu
a sua contraparte. Você vai entrar num processo de negociação com alguém, levante as informações o máximo que você puder. Onde você vai ter essas informações? Internet, biblioteca e telefone. Eu diria para vocês o seguinte, hoje, nos dias de hoje, 70% a 80% das informações estão na internet. Você consegue saber quase tudo que você precisa usando a internet. E aí, tem um videozinho que eu vou passar para vocês, rapidinho, onde você vai perceber o que eu estou falando da força da internet. Dag Fien. Dus kun je doen. Ik zie een school tegen Antwerpen. Ja, Insecten. alsjeblieft. Ik voel 2 insecten op je rug. Kan dat? Ja, vlinders. Slovenie? Een moto. Oranje. Pas erop. Zenit. Oui, bien. Je hebt een vriendin. Julie de... Ja, Een boeiend liefdesleven. 3, 4 zelfs. de vierde, daar zei ik meestal over, dus dat weten niet veel mensen. Hoe is meneer Spierscheur? Maison rouge, balcon blanc. Ja. Ik zie geld, ik zie transacties, maar kent je rekeningnummer van buiten? Ik denk dat ik het wel weet. Die staat wel negatief op je bankrekening. Ja? 9-7. Last month you spent €200 on alcohol. Vorige maand €300 aan kleding gespendeerd. 8, Ja. 5 voor een huis dat van eigenaar gaat veranderen. €795.000. Ja, maar eigenlijk. 41. Ja. Is dat juist? Ja, dat is juist. Oh my god. Oh man. Ah, dat vind je eng. Vocês viram, gente, o absurdo que é a internet em termos de quantidade de informações? As pessoas colocam de tudo, né? A nossa vida está exposta na internet, mas quem que expôs esse conteúdo todo? As pessoas, nós mesmos. Então você, além de ter a internet como uma ferramenta de apoio para a busca de informações, aproveite, veja esse vídeo e tome muito cuidado com o que você coloca lá em Facebook, não sei se alguém usa Orkut ainda, mas no Orkut, YouTube, Instagram e todas essas tranqueiradas aí, tá? Bom, e é o último elemento, que é o poder. O Stark, né, citado por Martinelli e Guise, diz o seguinte: que você precisa tomar cuidado com quem você vai fazer a negociação, uma vez que, se a pessoa não tem poder de decisão, ela pode emperrar o teu processo. E vice-versa, se você não tem poder para decisão, você também pode emperrar todo o processo de negociação. Então, pessoal, para encerrar, o que nós trouxemos para vocês hoje foi aí tentar mostrar para vocês os principais conceitos a respeito da negociação. E aí a gente definiu alguns conceitos teóricos, algumas questões aí até abrangentes de como realizar o processo de negociação e principalmente deixar claro que qualquer pessoa é capaz de fazer a negociação. Vocês têm meu e-mail, têm meus contatos. Se precisarem de alguma ajuda, fiquem à vontade em me procurar. Um abraço e até a próxima. Tchau.